E se o maior erro da nossa vida fosse acreditar que algumas portas se fecharam para sempre? Existe um momento na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. É quando um sonho termina, quando um relacionamento chega ao fim, quando perdemos um trabalho, quando alguém parte, ou simplesmente quando olhamos para o futuro e já não conseguimos enxergar nenhum caminho. Talvez você conheça esse sentimento. Talvez esteja vivendo exatamente isso agora. É curioso, porque ninguém nos ensina a recomeçar. Aprendemos a conquistar, a vencer, a planejar, mas quase ninguém nos prepara para os dias em que tudo parece desmoronar. E então, ficamos diante de uma porta fechada, acreditando que toda nossa vida ficou presa do outro lado. Se hoje existe alguma porta que você gostaria de abrir novamente, permita-me caminhar ao seu lado por alguns minutos, porque há muitos séculos, nas antigas rotas das caravanas da Pérsia, os mestres sufis contavam uma história que atravessou gerações, não para explicar por que algumas portas se fecham, mas para lembrar que, às vezes, estamos olhando para o lugar errado. Conta-se que um homem atravessou o deserto durante muitos dias. O calor queimava sua pele, o vento levantava a areia, as noites eram frias, mas ele seguia em frente. Carregava apenas uma pequena mochila, alguns pedaços de pão, um cantil quase vazio e um único desejo: chegar à grande cidade cercada por muralhas. Ali, dizia-se, havia trabalho, havia comida, havia um novo começo. Durante semanas, foi essa esperança que manteve seus passos vivos, até que, finalmente, ao cair da tarde, ele viu a cidade surgir no horizonte. As muralhas brilhavam sob a luz dourada do sol. Seu coração acelerou. Ele sorriu pela primeira vez em muitos dias. Apressou os passos. Mas, quando chegou, a enorme porta de madeira já estava fechada. Os guardas haviam encerrado a entrada ao anoitecer. O viajante bateu. Chamou. Esperou. Ninguém respondeu. Tentou empurrar. Nada aconteceu. Quanto mais tentava, mais desesperado ficava. Sentou-se diante daquela porta e chorou, porque acreditava que havia chegado tarde demais. A noite caiu lentamente. O vento do deserto atravessava as pedras da muralha. O viajante permaneceu ali. De tempos em tempos levantava-se, batia novamente, chamava, empurrava a pesada porta. Depois voltava a sentar. Horas passaram. O céu se encheu de estrelas, mas nenhuma resposta veio. Naquela madrugada, ele começou a conversar consigo mesmo. Talvez eu não devesse ter vindo. Talvez eu não seja forte o suficiente. Talvez esta cidade nunca tenha sido para mim. Você já percebeu como a dor muda a maneira como falamos conosco? Quando algo não acontece como esperamos, raramente culpamos apenas as circunstâncias. Quase sempre culpamos a nós mesmos. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele homem. Enquanto permanecia olhando para a porta fechada, deixou de perceber tudo o que existia ao redor. Pouco antes do amanhecer, um velho derviche caminhava lentamente pela muralha. Sua barba era branca. Seus passos eram tranquilos. Ele observou o viajante durante alguns instantes. Depois perguntou com gentileza: "Meu filho, por que você está tão triste?" O homem respondeu: "Caminhei durante semanas. Suportei o calor, a sede, o cansaço, mas cheguei tarde. A única porta da cidade está fechada." O velho sorriu, não com ironia, mas com a serenidade de quem já havia vivido muitas despedidas. Então perguntou: "Tem certeza de que existe apenas uma porta?" O viajante respondeu: "Claro, passei a noite inteira diante dela." O velho apontou para o lado. Não muito distante dali, havia um pequeno portão de pedra. Simples, sem adornos, entreaberto, sempre aberto para os viajantes que chegavam depois do fechamento dos grandes portões. O homem permaneceu em silêncio. Não acreditava no que via. A entrada estivera ali durante toda a noite. Ele simplesmente nunca percebeu, porque passou horas olhando apenas para aquilo que não podia abrir. Talvez essa antiga história nunca tenha falado sobre uma cidade. Talvez ela sempre tenha falado sobre nós. Quantas vezes permanecemos presos a uma única possibilidade? Esperamos que uma pessoa volte, que um emprego retorne, que uma oportunidade reapareça.
que o passado seja diferente. Enquanto isso, a vida continua abrindo pequenas portas ao nosso redor. Um novo aprendizado, uma amizade inesperada, um caminho diferente, um sonho que nunca havíamos considerado. Mas nossa dor ocupa tanto espaço que já não conseguimos enxergá-los. Os mestres sufis acreditavam que Deus nem sempre responde retirando nossos obstáculos. Às vezes, Ele responde ampliando nosso olhar. E talvez essa seja a verdadeira sabedoria. Nem toda porta fechada significa rejeição. Algumas apenas indicam que chegou o momento de seguir por outro caminho. Respire profundamente. Se hoje existe uma porta que permanece fechada em sua vida, não gaste toda a sua força tentando derrubá-la. Olhe ao redor com calma. Às vezes, o caminho que mudará sua história não está diante de você. Está apenas alguns passos ao lado. E continua aberto, esperando que você o perceba. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Se esta história encontrou um lugar no seu coração, desejo que você leve consigo apenas uma lembrança. Nenhum recomeço diminui quem você é. Pelo contrário, cada novo começo revela uma força que talvez você ainda não soubesse que existia dentro de você. Se acreditar que esta mensagem pode acolher alguém que esteja enfrentando um momento difícil, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história atravessa continentes e séculos apenas para chegar à pessoa certa, no instante em que ela mais precisa. E se desejar continuar esta jornada conosco, inscreva-se no CIDS Motivation. Em cada novo encontro, viajaremos por diferentes culturas e tradições para descobrir histórias que nos lembram de uma verdade que nunca envelhece. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho a seguir. Até nosso próximo encontro. Que a paz acompanhe seus passos e que você nunca deixe de procurar as portas que a vida ainda mantém abertas.